Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Genrier e vou falar sobre foro prerrogativo de função e ação penal 937. Essa ação penal, pessoal, é uma jurisprudência do STF onde foi decidido que o STF só vai julgar deputados e senadores quando esses deputados e senadores cometerem crimes durante o mandato e em razão do mandato. Tá bem, pessoal? Agora vamos desenvolver um pouquinho mais o tema. Bom, a Constituição, então, traz diversas situações de foro prerrogativo de função, a Constituição Estadual também. Vamos lembrar que a gente tem o júri e existe muita interação entre foro prerrogativo de função e júri, tá? Mas a gente não vai trabalhar isso, a gente vai se focar nessa ação penal aí, 937, e o foro prerrogativo de função de deputados e senadores, tá bem? O foro prerrogativo de função é um respeito ao cargo, tá? A ideia é evitar que juízes de primeiro grau acabem interferindo nos assuntos mais altos da República. Há um entendimento, que pode estar correto ou incorreto, enfim, não é o caso da gente avaliar agora, há um entendimento de que as paixões políticas elas estão mais presentes nos juízos de primeiro grau. E os ministros dos tribunais superiores e, eventualmente, os embargadores, eles possuem maior racionalidade, possuem maior sensibilidade para os temas políticos. E aí, portanto, então, foi criado esse instituto, que já é um instituto de muitos anos, está presente aí em todas as últimas constituições do Brasil, inclusive na Constituição de 88, em vários momentos, como a gente já falou. E o foro prerrogativo de função, então, é uma competência que destoa da competência comum. Então, uma competência para julgamento de crime. Então, se eu, professor Genrier, cometo um determinado crime, eu serei julgado no juízo de primeiro grau. Mas se, por exemplo, uma alta autoridade, ou nem tanto assim, né? Vamos imaginar um prefeito, se um prefeito comete um crime, ele é julgado no Tribunal de Justiça, porque a Constituição assim estabelece. Então, a Constituição estabelece que determinadas autoridades, isso está expresso na Constituição, tá? Determinadas autoridades serão julgadas em tribunais superiores. Tribunal de segundo grau, eventualmente o STJ, eventualmente o STF, tá? E aí, no que toca a deputados federais e senadores, não vou estar falando aqui de deputados estaduais, tá? Vou estar falando apenas de deputados federais. Então, quando eu me referir aqui a deputados, eu estou falando apenas de deputados federais, tá bem? O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, alguns falam, né? Mas eu acho que mais técnico é foro por prerrogativa de função mesmo. Esse foro está estabelecido no artigo 53, parágrafo 1º. E ele diz que desde a expedição do diploma, deputados e senadores serão julgados pelo STF, tá? Vamos lembrar que a expedição do diploma é um ato formal que vem da Justiça Eleitoral, onde a Justiça Eleitoral atesta, é feita uma cerimônia, né? A Justiça Eleitoral atesta, entrega um diploma, dizendo que é determinado ali candidato, então, obteve a votação necessária para se tornar ali um deputado ou senador. Isso vale também para os demais cargos eletivos. Bom, então, desde a expedição do diploma, deputados federais e senadores serão julgados pelo STF. E sempre se entendeu, pessoal, é uma tradição aí, né, de 88 até 2019, sempre se entendeu que o STF julgaria todos os crimes cometidos por deputados e senadores. Então, eventualmente, se um deputado ou senador cometesse um crime, por exemplo, de trânsito, né, um crime ali de direção perigosa, ele seria julgado no STF. E ele também seria julgado no STF se ele cometesse os crimes funcionais, aqueles crimes que têm a ver com ser deputado, como, por exemplo, ali o tráfico de influência, como, por exemplo, a corrupção passiva, né? Como, por exemplo, ali o peculato, né? Temos aquelas situações, o sujeito arranja um esquema ali dentro da Câmara dos Deputados e tal, para né, obter recursos públicos indevidamente. Bom, nos dois tipos de situação, crimes que têm a ver com o mandato e crimes que não têm a ver com o mandato, o STF era o julgador, tá bem? O que acontece? O STF, então, ele alterou o entendimento. Se a gente for ler a ação penal 937, que eu mencionei aqui no início do vídeo, essa ação penal 937 fala em princípio, então, da máxima efetividade da Constituição, fala em leitura constitucional, leitura conforme os princípios. Então, os ministros entenderam que esse entendimento que eu relatei no início, vou detalhar agora, era o entendimento mais conforme o espírito da Constituição. Há quem diga também que isso tem a ver com o estoque de processos da STF. A STF estava com muito processo relacionado a deputado ou senador e, portanto, resolveu adotar uma teoria
mais restritiva, né, para diminuir esse estoque de processo. Bom, o que o STF entendeu nessa ação penal aí, de relatoria do ministro Barroso, tá? O STF entendeu, então, que para que ele, STF, julgue crimes de deputados e senadores, duas condições devem estar reunidas. Essas duas condições devem estar conjuntas, tá? Se essas duas condições não estiverem reunidas, nós iremos, então, para o juízo de primeiro grau. Esse deputado ou senador será julgado no juízo de primeiro grau, tá bem? E quais são as duas condições? O crime ter sido cometido pelo deputado e pelo senador durante o mandato, tá? Então, durante o mandato ele cometeu o crime, e esse crime ter a ver com ser deputado ou senador, tá? Ter a ver com as funções de deputado ou senador. Então, por exemplo, o crime esse de trânsito que eu falei não tem a ver com a função de deputado ou senador, isso tem a ver com a vida particular desse deputado ou senador. Esse deputado ou senador, por exemplo, ele pratica tráfico de drogas sem envolver recursos públicos. Esse deputado ou senador, ele realiza atos de agride pessoas, né? Então, isso não tem a ver com a questão de ser deputado ou senador. E aí, o julgamento desse crime ocorrerá no primeiro grau, seja na Justiça Federal, seja na Justiça Estadual. Então, repetindo, pessoal, se por um acaso o deputado ou senador comete um crime, esse crime só será julgado pelo STF a partir do julgamento dessa ação penal 937, tá? Se esse crime reunir duas condições, ele foi cometido durante o mandato e ele também tem a ver com ser deputado ou ser senador. Então, se o deputado, por exemplo, está ali no seu gabinete e ele pratica, então, a famosa rachadinha, isso tem a ver com ser deputado ou senador. E aí ele tem a ver com a função, envolve ali as funções dele, né? Então, ele vai ser julgado pelo STF numa situação como essa. Mas se ele, na sua vida particular, sem envolver recursos públicos, ele comete crime, ele vai ser julgado no primeiro grau, tá bem? E vamos imaginar que, por exemplo, ele até cometa um crime que esteja aparentado ali com a administração pública e tal, mas antes dele ser deputado ou senador, ele não vai ser julgado pelo STF. Ele tem que já ser deputado ou senador para atrair o foro por prerrogativa de função, tá bem? Mais um detalhezinho, né, pessoal? Vamos imaginar que o sujeito, ele se elegeu deputado e cometeu o crime, o processo começou lá no STF e depois ele virou senador. Ele vai continuar sendo julgado pelo STF? Óbvio, né, pessoal? Ele continua ali na condição de parlamentar e então ele não vai perder ali o seu foro por prerrogativa. Agora vamos supor uma situação onde o sujeito é deputado ou senador e aí o processo está no meio do caminho, está na fase de produção de provas, por exemplo. E aí o mandato termina. O que vai acontecer? Esse processo é enviado para o primeiro grau. E ali o primeiro grau vai julgar, tá? A gente tem a questão da renúncia. O sujeito está lá vislumbrando que ele vai ser condenado lá no STF e ele renuncia para ir para o primeiro grau. Bom, pessoal, aqui a gente tem que diferenciar duas situações, tá? Se o sujeito ele é deputado ou senador e tem um processo correndo contra ele, está no STF, tem aí essas condições aí, né, de ter ocorrido durante o mandato e ter a ver com o mandato, tá? Se o processo está correndo até a intimação, isso é um julgamento posterior da ação penal 937, tá? Até a intimação das razões finais lá do processo penal, se ele renunciar, o processo vai para o primeiro grau, tá? Depois da intimação das razões finais, mesmo que ele renuncie, esse processo ele vai então continuar no STF. Então, o processo continuará no STF, tá bem? Temos uma outra questão também, pessoal, que não é propriamente relacionada com deputados e senadores e que tem a ver com os demais foros por prerrogativa de função previstos na Constituição. Por exemplo, foro de ministro de Tribunal Superior, foro de desembargador. É uma situação que ainda não está totalmente decidida na jurisprudência. Por exemplo, se um desembargador comete um crime de trânsito novamente, ou um crime, por exemplo, de usurpação lá ele tem uma fazenda e comete um crime lá de usurpação de limite, tá bem? Esse crime, pessoal, nós vamos ter duas posições na jurisprudência. Nós vamos ter uma posição
entendendo que esse crime deveria ficar no primeiro grau, porque ele não tem a ver com as funções de ser desembargador, e vamos pensar o mesmo raciocínio com relação a ministro de Tribunal Superior, tá? E nós temos a outra posição que entende que esse crime continuaria no Tribunal Superior, porque a gente teria que fazer uma divisão entre cargos eletivos e cargos não eletivos, e no caso dos juízes, né, não são eletivos. A doutrina que está, ou melhor dizendo, a posição jurisprudencial que está ganhando atualmente, que tem mais decisões, é essa última, tá? Então, para fins de OAB, eu arriscaria, caso caia, né, e concurso, eu arriscaria nessa última, muito embora eu diga para vocês que não está ainda totalmente assentado na jurisprudência, tá? Ou seja, STF continua julgando crimes de ministros dos tribunais superiores, mesmo que esses crimes não tenham a ver com ser juiz, ser magistrado. E do mesmo modo, a STJ continua julgando crimes de desembargadores federais, desembargadores estaduais, desembargadores do trabalho, mesmo que esses crimes não tenham a ver com, a questão de ser crimes funcionais, tá bem? Então essa é uma matéria interessante, pessoal, uma matéria relacionada com foro prerrogativo e função, cai na OAB, cai em concurso público, tá? Importante vocês estarem atentos aí, tá bem? Um abração aí para todo mundo e bons estudos.